Oi, gente. Bom, vocês viram que eu tive problemas aí com a internet, acabou travando, mas vamos tentar dessa vez para a gente poder finalizar o assunto, tá bem? Eu tive uma conversa inicial com a vereadora Ana Michele, depois tentamos contato com a vereadora professora Nilda e acabou travando, e aí retomamos num outro momento com a vereadora Ralessa, que também chegou para nossa conversa. E aí eu tive um problema no meu áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês me ouvem? Sinalizem para mim, por favor, se vocês conseguem me ouvir bem. Agora sim, né? Beleza. Certo, vamos lá, vamos retomar então. Deixa eu ver se a professora Nilda já está aqui, a vereadora Ana Michele também. Certo, vamos retomar então a nossa conversa. Eu vou tentar mais uma vez com a professora Nilda. Certo, vereadora, vamos tentar novamente o nosso contato, ver se a gente consegue conversar agora. Estou aguardando ver se a gente consegue contato com a vereadora Nilda. Acho que agora vai. Sejam todos muito bem-vindos. Gustavo Brendo, seja bem-vindo, querido. Gustavo é da assessoria. Vamos lá. Estou aguardando aqui, gente, a questão da internet agora. A professora Nilda não conseguiu falar conosco. Deixa eu ver, então. Vamos retomar com a vereadora. Deixa eu ver. Ralessa está por aqui? A vereadora Ralessa está aqui? Vamos então com Ana Michele. Olá, Olá! voltamos. Probleminha, Voltamos, é assim probleminha mesmo. aí no áudio, né, amiga? É, ao vivo, de É, casa, é verdade. então a gente tem que ter um pouquinho de paciência que essas É, coisas realmente acontecem. a gente compreende. Ah, muito obrigada. Vereadora, há algumas tentativas de conversar com a professora Nilda e também com a vereadora Ralessa. Eu ia perguntar para a professora Nilda sobre outras sugestões que vocês já estão conversando, vocês têm reuniões periódicas, como a senhora já havia adiantado com relação a isso. Quais são as outras ações que vocês vão sugerir para o Poder Executivo com Bom, relação a esse combate? Teve a questão da UPA também, que foi uma situação muito desagradável que aconteceu. Como é que está essa situação falando nisso? Como é que vocês têm acompanhado esse caso? bem, a situação da UPA, quando inclusive foi vinculada em rede nacional, né, pelo Fantástico, você pode observar que foi abordada a situação de São Paulo, do Rio, de Recife, de Fortaleza e foi citado Parnamirim. Como também o Hospital Giseu Trigueiro já foi citado em rede nacional, o Hospital Dioclésio Marques. Ou seja, a situação do colapso é da rede de saúde do país e do Estado. A UPA ela não fechou as portas. A pediatria continuou o atendimento de pediatria e foi contingenciado. Quando foi, como nós acompanhamos, inclusive, pela imprensa, e fomos lá, fizemos visitas, né? Nós da comissão, as vereadoras, nós também fizemos, né? Como presidente da comissão, e nós identificamos que a UPA estava superlotada. Ao inaugurar o hospital de campanha na segunda-feira, dia 1º, os pacientes foram transferidos, né, que obviamente estavam dentro do quadro clínico adequado tecnicamente para transferir. Foram transferidos 7 pacientes para o hospital de campanha de Parnamirim, que inclusive é bom colocar, como a vereadora Ralessa estava colocando, Parnamirim se destaca sim no estado
do Rio Grande do Norte, porque é o primeiro hospital de campanha do Estado. Nem o Estado, nem o município de Natal conseguiu abrir um hospital, e Parnamirim abriu. São 44 leitos, 2 leitos de retaguarda, 2 leitos de estabilização com respiradores. E eu quero dizer, voltando à questão da UPA, que a UPA estava, sim, superlotada. Outros 5 pacientes mais graves foram, e nós acompanhamos essas transferências, estávamos lá na UPA, inclusive, perdão, houve aqui uma falha, nós acompanhamos as transferências de 5 pacientes graves para hospitais de Natal. Então, a gente vem acompanhando esse problema sério em relação aos leitos de UTI. Né? Sugestões são diversas, sugestões em diversas áreas. Por exemplo, ontem na nossa reunião, que nós realizamos uma reunião ontem na comissão, uma reunião virtual, a vereadora Ralessa falou algo muito interessante sobre a educação, que nós estamos, inclusive, solicitando essas informações e sugerindo à Secretaria de Educação, porque hoje são quase 27 mil alunos da rede de educação do município e eles não têm acesso a aulas virtuais, a acompanhamentos à distância. Então, a gente está preocupado em relação ao planejamento pedagógico. Então, a professora Justina Iva nos informou que foi feita uma pesquisa, que é exatamente que colaborando no que a vereadora Ralessa estava conversando, foi feita uma pesquisa e essa pesquisa mostrou que os nossos alunos eles não têm acesso, não têm essa estrutura em casa. Então, nós temos as sugestões em relação ao planejamento pedagógico, especialmente pós-pandemia. Né? O que a Secretaria vai fazer para retomar essa carga horária, os conteúdos. Né? E em relação à saúde, nós verificamos que o plano de contingência ele tem 4 eixos. E que Parnamirim, inclusive, isso foi corroborado pelo Ministério Público, pela Promotoria da Saúde de Parnamirim, que Parnamirim está no caminho certo, né, no combate à pandemia. Parnamirim convocou os concursados, Parnamirim realizou um processo seletivo para mais de 300 vereadora, vagas. Né? Só te interrompendo um pouquinho, é importante também frisar para a população a diferença entre o poder legislativo e o poder executivo. O que compete a cada um. No caso do legislativo, é a questão do acompanhamento, no sentido de cobrar, de fiscalizar e de solicitar que o Poder Executivo execute as ações, não é isso? Michele, porque muita gente, às vezes, acaba confundindo. Michele, você foi muito feliz na sua colocação. Eu até, especialmente lhe agradeço, porque as competências dos poderes muitas vezes não são claras. Isso é muito importante você colocar. Quando eu falo as ações da comissão, de fiscalização, de documentação, de visitas, de acompanhamento, de reuniões, é o que compete ao legislativo. Indicações, inclusive, que nós fizemos, solicitações que nós fizemos ao executivo. O executivo executa, né? Ele é exatamente aquele que operacionaliza as políticas públicas. O legislativo não, você colocou muito bem. É aquele que legisla, é aquele que elabora leis, que acompanha, que fiscaliza, que sugere, que indica. Então, as pessoas muitas vezes dizem assim, qual o papel do vereador, qual o papel do legislativo, porque tem que fazer isso, tem que pavimentar uma rua, tem que construir uma escola, tem que comprar medicamento, mas isso compete ao executivo, gente. No que é concernente à questão da comissão Covid, que é uma comissão provisória, em nome de Jesus, logo essa pandemia vai passar. Esperamos que sim. Nós vamos sair mais maduros, mais solidários, mais humanos, né? E nós acreditamos de verdade que o nosso papel, né, como nós estávamos fazendo uma prestação de contas, quanto comissão, é um papel muito importante que a gente vem fiscalizando. Né? Então, sugestões, como eu estava lhe respondendo, na área de educação, na área da saúde, o acompanhamento, eu acho um dado muito importante para a população, Michele, é que hoje nós fazemos parte do comitê oficial do município. Que comitê é esse? O comitê criado, inclusive, com a presença do Ministério Público também, e hoje o Poder Legislativo está no comitê. Ele define todo o planejamento, todas as políticas públicas, os investimentos, as ações, as estratégias. Então, o que é mais importante é que nós estamos no comitê. E quando você pergunta quais são as sugestões e quais são as intervenções da comissão, nós estamos na instância que define, né, as ações. Estamos acompanhando e fiscalizando.
Então, isso é muito importante colocar para a população. E com relação ao retorno das secretarias, o feedback das secretarias com relação às solicitações demandadas e solicitadas pela comissão da Câmara Municipal. Todas as reuniões que nós realizamos e as informações que nós pedimos, né, que foram solicitadas nos ofícios, foram respondidos, foram esclarecidos, né, como eu falei, a secretária de Assistência Social nos recebeu, a secretária de Educação, fizemos uma reunião virtual, a secretária de Saúde, com muita atenção, com muito profissionalismo, muita ética, todas as secretarias que nós demandamos e procuramos, nós obtivemos informações. Algumas respostas oficiais nós estamos aguardando, né, devido às demandas, etc. e tal. Estamos aguardando essas respostas. Mas as sugestões, por exemplo, na assistência social, as solicitações que nós fizemos, indicações no tocante àqueles segmentos que eu estava ali falando, por exemplo, em relação ao benefício eventual, a cesta básica, a secretaria acatou, analisou, claro, tecnicamente, dentro dos critérios de vulnerabilidade social. Então, o diálogo com as secretarias é um bom diálogo, nós somos assim bem recebidos e, principalmente, as nossas demandas são respondidas. Inclusive, eu estou aqui, Michele, com alguns documentos que nós estamos estudando e todos eles serão anexados ao relatório final da comissão, com certeza. Pra você ter ideia, isso aqui é uma das respostas, né, dos documentos que nós solicitamos à Secretaria de Saúde, da Secretaria de Saúde Parnamirim. Então, essas respostas chegam, né, nós temos esse feedback, né, especialmente da Secretaria de Saúde, que é a secretaria que está, obviamente, à frente na condução e na coordenação de todas essas ações. E Parnamirim, é importante também a gente colocar que Parnamirim teve a iniciativa de estruturar 6 leitos lá na unidade de Nova Parnamirim, Suzete Cavalcante. É uma unidade que hoje funciona até às 19 horas. É uma unidade que é retaguarda também para a UPA. É um dado também muito importante para a população, é que lá no Hospital Márcio Marinho, em Pirangi do Norte, são 31 leitos, né? São 31 leitos que nós temos no município, e inclusive leitos não só de retaguarda, mas leitos de estabilização para os pacientes. Então, isso é um diferencial de Parnamirim. Outro diferencial de Parnamirim, que eu já citei e a gente precisa citar, é o hospital de campanha. O hospital de campanha, hoje, repito, o governo do estado não conseguiu montar o hospital de campanha. Parnamirim foi pioneiro e é pioneiro no estado do Rio Grande do Norte. E o que mais nos chama a atenção, nós recebemos um relatório da Secretaria de Saúde, do comitê, do município, que os investimentos que estão sendo feitos em Parnamirim são investimentos que são perenes, são investimentos que continuam. Foi adquirida uma ambulância, para você ter ideia, e essa ambulância é de suporte avançado, ela tem um respirador portátil, e ela vai ficar na rede. Os leitos do Márcio Marinho vão ficar para a rede. Né? A estrutura que está sendo investida, tudo que está sendo investido, é algo que tem uma continuidade. E eu acho também importante colocar para a população que esses investimentos, como eu estava falando, em equipamentos, Parnamirim comprou um equipamento, um raio-x para a maternidade, Parnamirim está montando 20 leitos de UTI na maternidade, que até então nós só tínhamos a UTI neonatal e agora nós teremos a UTI adulta em Parnamirim. Então, tem esse lado também em relação ao investimento. Agora, eu destaco, Michele, nós destacamos que a grande sugestão da comissão, que foi inclusive um ponto que nós debatemos na reunião do comitê, é sobre o isolamento social. Porque Parnamirim, isso é muito importante nós colocarmos aqui nesse canal de comunicação, gente. Porque, Exatamente. né, nós sabemos que, no mínimo, o ideal é 70%, né, a taxa de 70%, mas o mínimo de 60%, Parnamirim estava com 52%. E aproximadamente em um mês, Parnamirim liderava o estado com a melhor taxa de isolamento social. Os grandes especialistas, né, os pesquisadores do mundo inteiro mostram, Michele, através de dados concretos, estatísticos, técnicos e científicos, que o melhor caminho é o isolamento social. Ou seja,
O isolamento Exato. social é inversamente proporcional ao crescimento da curva e, consequentemente, dos óbitos. Então, nós estamos muito preocupados em relação a Parnamirim, em relação ao isolamento social, né, a participação da comunidade. Nós sabemos que é muito complicado, né, que nós temos necessidades. Né? Hoje a vereadora Nilda falava na sessão que a pessoa sai para buscar um benefício, a pessoa sai para buscar um kit merenda, a pessoa sai em relação ao benefício emergencial, aquelas filas da Caixa Econômica, que melhorou muito, mas é algo muito preocupante essa questão do isolamento social. Muito sério. Exato. E vocês têm um trabalho não só a questão administrativa, de reuniões periódicas, cada uma em sua residência, cada uma no seu espaço, mas sempre online, sempre deliberando ações e acompanhando documentos, enfim, tudo que é vindo através da prefeitura, vocês estão nesse acompanhamento e também de fiscalização em loco, que é algo que vocês também têm feito muito e que a população precisa também fazer esse acompanhamento através das redes sociais da Câmara Municipal, através das redes sociais dos próprios vereadores, não só de vocês da comissão, mas dos outros vereadores que também estão nesse acompanhamento. E é preciso que realmente haja essa interação e esse engajamento entre a população e o poder legislativo. Então, gostaria que a senhora complementasse com relação a isso. E aí, Michele, todos os vereadores estão sim preocupados, imbuídos. Nós conversamos nas comissões, né, nas sessões ordinárias. Nós nos reunimos sim periodicamente, não normalmente presencialmente hoje, são reuniões virtuais. A população pode acompanhar, né, nas redes sociais oficiais da Câmara, como nas nossas redes sociais, como você falou muito bem, né, os trabalhos da comissão que a gente publica, a gente presta contas. Mas algo muito importante que ontem, na nossa reunião, a professora Nilda sugeriu. Ela sugeriu que o Poder Legislativo fizesse uma campanha oficial, né, quanto legislativo, a partir da nossa comissão temporária Covid, que o Poder Legislativo montasse uma estratégia de educação em saúde, de orientação à população. E aí, hoje, o presidente, né, e o próprio Jefferson, na assessoria de comunicação e imprensa, que você também deve trabalhar aí conosco Sim, nesse desafio, sim, estamos juntos. essa sugestão da professora Nilda foi acatada. Então, assim, Que de uma bom. forma mais concreta, você falou muito bem, nós temos que chegar mais às informações à população de uma forma não, digamos assim, deturpada, mas de uma forma séria, de uma forma técnica, onde a gente possa E realmente também, aplicar. exato, e também explicar que não só tem um link direto para o site da Covid-19, que é da Prefeitura, que faz esse acompanhamento também pontual. A gente vem trabalhando através do nosso portal da Câmara Municipal, as ações que estão sendo feitas, a cada nova sessão ordinária, que é toda quarta-feira online, todos os vereadores participam e é transmitida também pela nossa página no Facebook, pela Livre TV, fica disponível nas redes sociais para acompanhamento da população, que a gente vem acompanhando todo esse trabalho e a gente pede realmente que a população participe e engaje junto conosco também nisso, né? E aí, aproveitando, já para emendar na próxima pergunta, como que a população ela pode auxiliar essa comissão nesse trabalho? Olha, nós temos a ouvidoria da Câmara, assim como nós temos a comissão constituída. Eu estou vendo aqui que tem algumas intervenções aqui na própria live, alguns questionamentos, Isso, vários questionamentos de várias frentes. Primeira exato. coisa, nós não estamos tendo tempo de responder a todos, mas eu já sugiro em público e ao vivo que nós, da assessoria da comunicação, junto à ouvidoria e à comissão, podemos responder essas pessoas, né? Oficialmente pela Câmara, né? Que alguns questionamentos tipo os concursados, né? Aqueles que não têm vínculo empregatício, quando é que o Isso, processo e também seletivo solicitar que vai entre em ser contato chamado. diretamente, Ah, né? é isso que eu ia pedir, que também pode colocar denúncias para a gente, pode fazer encaminhamentos. E eu deixo bem claro, nós somos fiscais, nós somos fiscalizadores, nós somos fiscais. Nós demandamos, nós acompanhamos, mas nós não executamos.
né? E ninguém aqui está se esquivando de responsabilidade nenhuma, né? E outra coisa, com alguns comentários, nós vivemos numa democracia, a democracia é válida, ela é essencial, né? Mas eu quero dizer que muitos comentários são desrespeitosos, inclusive para o ser humano. Então, vamos aprender a nos respeitar, né? Porque, acima de tudo, nós somos iguais, nós somos seres humanos. Então, eu estou vendo aqui alguns comentários, tipo, é só blá, 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 blá. Eu acho que a gente precisa mais respeitar o outro, porque essa pandemia também vem muito para isso, para a gente ter mais solidariedade e mais respeito pelo ser humano. Então, além de tudo, nós Exato. estamos aqui trabalhando, nós temos consciência do nosso dever cumprido. Nós, eu pelo menos, não sou política profissional. Então, alguns comentários a gente respeita, mas a gente também faz essa ressalva, né? Essa orientação até. E aí, gente, Isso voltando para é. cá, se dirige, eu estou E só perguntando para só aqui. para Sim, Michele, só só para concluir. finalizar essa Estão questão do. perguntando aqui como é que a quem se dirige. Eu estou respondendo tanto a ouvidoria Isso, da exato. Câmara, né, tanto a ouvidoria da Câmara como a própria comissão, através de denúncias. É assim que a população participa, através de fiscalização, através de denúncia, de sugestões, de solicitações. Se você puder complementar, Michele, já que você é da comunicação, também fica à vontade. Isso, no nosso portal, no site da Câmara Municipal de Parnamirim, é www.parnamirim.rn.leg.br. Lá tem um link direto para você entrar em contato com a ouvidoria, lá onde você vai entrar em contato, deixar a sua reclamação, a sua sugestão, o seu pedido de fiscalização. E como a vereadora falou, o Poder Legislativo ele vai verificar, avaliar e indicar para o Poder Executivo. Se for algo pontual, algo que já seja, por exemplo, a questão de fiscalização da Guarda Municipal, é importante a Câmara Municipal ter esse conhecimento para que a gente possa cobrar junto ao Poder Executivo maior atuação nesse ponto, mas também pode ser feito um contato direto com a própria Prefeitura, para que eles também, através da comunicação deles, possam também dar esse retorno para a população. Então, nosso canal está aberto através do nosso portal, através das nossas redes sociais, mas pontualmente pela ouvidoria, que é o processo oficial, é o canal oficial para essas demandas da população para que chegue aos vereadores e assim eles possam partir para o trabalho deles, que é fiscalizar e solicitar e encaminhar para o executivo. Michele, outra coisa importante, né, que a gente precisa esclarecer à população, é que muitas vezes nós criticamos o outro e o político é sempre aquela figura, infelizmente, historicamente, o corrupto, o errado, né, e a gente sempre costuma atirar pedras. Mas fiscalize, acompanhe os mandatos, acompanhe a história das pessoas, veja, não estou dizendo que sou a correta, mas veja quem realmente se esforça, quem realmente procura dar a contribuição. Analise antes até de criticar, analise que existe ainda pessoas e pessoas, como toda classe, a classe política tem esse estigma, esse preconceito, mas existem pessoas que realmente têm compromisso, né? Existem ainda pessoas. Então, repito, não estou dizendo que sou eu. Agora eu tenho a coragem de chegar aqui e dizer: acompanhe, fiscalize, faça a sua parte como cidadão no controle social. Por exemplo, eu sou professora. Eu sou professora de saúde pública também, de saúde coletiva. E aí eu pergunto aos alunos de graduação, por exemplo, de enfermagem, né? Pergunta assim, me diga uma coisa, vocês sabem aqui o que é controle social? Qual a importância do controle social para o SUS? As conferências, os conselhos? Sim, professora, a gente já leu a gente viu a lei do controle social, 8.142 de 1990. Ah, já? Tá certo. Mas me diga uma coisa, vocês já participaram de algum conselho? Vocês já participaram de conferências? Vocês sugeriram políticas públicas? Vocês fiscalizaram onde os recursos, por exemplo, da saúde são aplicados como cidadão? Aí a gente pode ir para uma reunião de conselho? Pode. Ou seja, o cidadão também tem muito isso, de fazer a sua parte. Tudo é culpa do governo. E o lixo na rua. Eu coloco o lixo na rua, sem problema. A gente vê sofá, sanitário, aparelho sanitário na rua, né? Não tem problema nenhum, porque é o problema do prefeito que deixou o sanitário lá, né? Eu acho isso uma falta de respeito.
Então, tudo isso a gente precisa pensar. E no momento de pandemia, no momento onde as pessoas morrem, sabe o que, é que a gente ouve também, Michele? A gente ouve assim: não, isso aí é besteira, não vou usar máscara não. Uma colega estava me dizendo que tinha uma pessoa brigando porque o porteiro não queria, orientando que ela deveria entrar no serviço de saúde de máscara. E a pessoa dizia: não, eu não quero entrar porque eu vou entrar sem máscara e você não vai me obrigar a usar máscara. Então, pessoas que pensam que isso é balela, que isso é coisa de discurso político, discurso econômico, contra governo A, B ou C. E eu quero dizer, inclusive como profissional de saúde, não é brincadeira, não é gripezinha, não é nhenhenhen. Graças a Deus, a vereadora aqui, Ralessa, disse que Parnamirim, e algumas pessoas aqui criticaram, mas agora eu vou falar tecnicamente. Sim, Parnamirim, ele tem hoje, eu vou dizer aqui os números, viu, Michele? Deixa eu dizer porque esses números são Certo? importantes. O boletim de ontem, 2 de junho de 2020, 1.031 casos em investigação, 1.072 casos descartados, 923. Veja bem, são quase 1.000 pessoas, são 1.000 vidas. Quase 1.000 pessoas. 923 pessoas, casos confirmados, 208 curados e 21 óbitos. Ou seja, Parnamirim hoje tem uma taxa de letalidade de 2% aproximadamente. Hoje é a menor, graças a Deus, taxa do Estado. Isso significa dizer o seguinte: por exemplo, Mossoró, que está liderando no Rio Grande do Norte, tem uma taxa de quase 20%, 10 vezes a de Parnamirim. O que é que isso quer dizer tecnicamente no contexto da vigilância epidemiológica? Que as ações, os investimentos, o cuidado com as pessoas, tanto geram a cura, que é o maior índice em Parnamirim, como também inibem a morte, o óbito. Então, isso é muito importante a gente colocar para a população. Mas se as pessoas não tiverem o olhar, as pessoas não, nós, a partir de nós, não tivermos o olhar da importância do isolamento, fica muito complicado, Michel. Muito complicado mesmo. Então, a população pode participar, sim, não só pode, como deve. Até porque são os impostos pagos pelo suor do trabalhador. Tem o dever de participar das audiências públicas, acompanhar as sessões, saber qual o papel do legislador, do vereador, do deputado. Né? Muita gente pensa que o deputado, não, porque o deputado está lá em Brasília. Não. Talvez a Câmara Federal e o Senado Federal, talvez não. São as instâncias que mais influenciam na nossa vida, né? Inclusive do valor do salário mínimo e de todas as outras pautas. Então, isso aí é essencial que a população fiscalize, participe, acompanhe, sugira, critique. Né? Então, eu gostaria de solicitar, Michele, a Jefferson, a você, e até também nos comprometemos com nossa comissão, das demandas que surgiram aqui da população, que a gente dê uma resposta. Dê uma resposta porque nós temos esse dever do caráter da transparência. Né? E aí, isso, Michele. A população pode participar dessa forma, que foi o seu questionamento, e principalmente acompanhando as ações do Legislativo, especialmente do Executivo. Para a próxima sessão, vereadora, já tem algo que vai ser levantado como pauta com relação à comissão? Quais são os próximos passos que vocês estão tomando para os próximos dias, vamos dizer assim? Até porque a gente não tem como fazer uma previsão a longo prazo, porque é uma doença, é um inimigo invisível que a gente não tem muito como prever, mas a gente tem como combater e tentar prevenir com ações pontuais, né? Quais são as novas tomadas de ações da comissão? Nós definimos na reunião de ontem que nós vamos renovar o nosso cronograma de visitas, né, especialmente na rede de saúde previstas no plano de contingência. Nós também acordamos ontem que nós vamos, com o legislativo, com a assessoria de imprensa, como eu já falei, com a comunicação, com a mesa diretora e todos os vereadores e vereadoras, nós vamos fazer uma campanha educativa oficial do legislativo sobre Covid, especialmente a importância do isolamento social. Nós também, além das visitas que nós já falamos, que nós realizamos, nós estamos analisando os documentos que nós estamos recebendo, cobrar algumas respostas que não chegaram e já trabalhar no próprio relatório, né? E principalmente analisar os dados científicos e o perfil epidemiológico.
E outra coisa que você falou muito bem, que é muito dinâmico, que isso muda todos os momentos, infelizmente, os números, a situação, a questão de óbito, a questão de disponibilidade de leito, isso é muito, muito dinâmico. Nós participamos, como eu falei, do comitê do município, do grupo, e nós acompanhamos diariamente os boletins, as ações, as resoluções do município de Parnamirim. Mas, me respondendo concretamente, eu posso dizer que, no tocante ao legislativo, são as visitas, a análise dos documentos, a elaboração do relatório e, principalmente, a nossa campanha, que a Câmara precisa, não só os recursos, as emendas que nós já direcionamos anteriormente para a saúde, todos os vereadores, que foi mais no total de mais de 3 milhões de reais, nós acompanhamos diariamente as ações do comitê do município. E pedir, né, vereadora, para que as pessoas usem isso aqui, ó, toda vez que precisar sair de casa, que isso daqui pode salvar vidas sim. A Covid-19 não é brincadeira. Máscara, sempre que precisar sair de casa, usar o tempo inteiro, álcool em gel e água e sabão para quem não tiver o álcool em gel, mas que resolve muito, com muito mais eficácia, né, vereadora? Sim, muito bem lembrado. Você parece até profissional de saúde, mas é da comunicação, né? E lembrar que nós estamos sem, porque nós estamos em casa. Nós estamos sem máscara porque nós Exatamente. estamos em casa. O uso da máscara é Exatamente. essencial. Tudo que a gente, os equipamentos de proteção individual, que são os ditos EPIs, né? Toda a higienização das mãos, com água e sabão, com álcool gel, o álcool a 70%, que é aquele mesmo que tem aquele poder de eliminar esse micro-organismo, né? Os cuidados, que não é balela, não é besteira, não é gripezinha, é algo muito grave. Michele, e eu fiquei muito estarrecida e muito preocupada, simplesmente nas últimas 24 horas que o Brasil, né, alcançou, infelizmente, mais de 1.267, mais de 200 mil mortes, 1.200 mortes, né, óbitos, em 24 horas. Isso aí foi uma coisa terrível, é terrível. E a gente ranqueando o quarto lugar no mundo. Isso é muito grave. A gente, segundo lugar em casos, eu tenho até alguns números aqui, Michele, se der tempo, para a gente ver que até a gente falava hoje na sessão, que são números de ontem, né, da OMS, do Ministério da Saúde, só para você ter ideia. Que já deve ter mudado, né, vereadora? Já Todos os dias mudou, eles já mudou, emitem o boletim mas, no final do dia, mas quando então esses você... números com certeza já são Com outros. certeza que eles mudaram, que são dados de ontem, mas só que você vai ter a dimensão do que a gente está querendo falar, que às vezes a gente Sim, como é que eu posso dizer? A gente não se apropria da gravidade da situação. Em dezembro de 2019, né, os primeiros casos, o primeiro caso na China, e em janeiro de 2020, só a OMS, olha só, em janeiro, a OMS registrou 44 casos, 44. Ontem, 6,2 milhões de casos no Brasil. Perdão, no mundo. 6,2 milhões no mundo. Eram 44 casos em janeiro. 6,2 milhões. 376 mil óbitos no mundo. O Brasil, segundo lugar em casos, 555 mil casos. 555.383 casos. 31 mil óbitos, 31.199 óbitos no Brasil. Né? Então, isso é algo assim, extremamente preocupante, é estarrecedor. E nós precisamos, sim, continuar fiscalizando, continuar acompanhando, sugerindo, recebendo as demandas da população, né, que isso é muito importante, e trabalhando e renovando, Michele, renovando as esperanças em dias melhores. Né? A gente vem fazendo também umas sequências de lives e a gente vem discutindo vários temas nesse sentido, né? Através como professora, como profissional de saúde, e a gente vem discutindo que tem todo um contexto maior dessa pandemia, né? Desse fato de estar em casa, do isolamento social, do distanciamento social, de aproximar as famílias, né? Da gente rever muitos valores, saber que o nosso principal refúgio não é o shopping, né?
de repente o nosso principal refúgio É, seja o colo da nossa mãe, que a minha, particularmente, há dias eu não consigo abraçar, eu não posso abraçar porque ela é idosa, né? Ela é hipertensa, ela é diabética, e a gente vive no mundo nessa luta, nesse trabalho. Eu não consigo, como profissional de saúde, inclusive, até poderia, mas não devo e não faço, abraçar minha mãe. Né? Então, a gente consegue rever a importância do valor do abraço, do contato, né? Que hoje nós não podemos ter contato. E o brasileiro é muito do toque, né? Nós somos do é toque, verdade. do carinho, do acolhimento. Então, Michele, essa pandemia ela traz vários conceitos e várias reflexões. É isso que a gente precisa cada vez mais se fortalecer e saber que nós precisamos realmente, acima de tudo, plantar boas sementes, amar e fazer o bem dentro das nossas atribuições, das nossas competências. É isso. Então, aproveitando para a gente finalizar a nossa conversa, é uma primeira live, teve alguns percalços aí por Sim, conta de problemas técnicos, que isso é comum, a gente está na nossa casa, e aí ao vivo a coisa realmente funciona, às vezes até de forma inesperada, mas a gente está aqui para prestar esse serviço para a população de Parnamirim, para dizer que estamos trabalhando mesmo diante da pandemia, pedir que a população nos acompanhe, sejam participativos nesse momento conosco e principalmente fiquem em casa, quem puder, fique em casa, não saiam se não tiver uma necessidade extrema e que acompanhem as nossas sessões ordinárias que acontece toda quarta-feira às 10 horas da manhã na nossa página do Facebook e também fica disponível nas nossas redes. O nosso Instagram está sempre sendo atualizado com as ações da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. E gostaria que a senhora finalizasse com uma mensagem final e desde já agradecemos imensamente a sua participação, assim como a tentativa da professora Nilda de participar conosco. Infelizmente, por problemas técnicos, ela não pôde falar também o ponto de vista dela com relação a esse trabalho. A vereadora Ralessa, que chegou ali depois de uma outra live, de um outro momento, mas conseguiu chegar junto conosco e participar e dar a sua palavra. E eu encerro. Muito obrigada pela participação. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para a gente. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a Deus, né, por estarmos vivos, por estarmos vivas, por estarmos aqui, por Deus nos orientar, nos capacitar dentro das nossas limitações e das nossas ignorâncias, né? Eu quero agradecer à Câmara Municipal, ao presidente, à mesa diretora, a toda a equipe de comunicação e imprensa, você, minha xará, de uma forma muito especial, muito simpática, Muito obrigada. preparada, viu? Você é uma pessoa muito Obrigada. articulada, uma pessoa competente. Nosso amigo Jefferson, um grande abraço. Infelizmente aconteceu essa questão com a professora Nilda, que também ela com certeza irá em outro Com momento, certeza. né, Em outro momento, contribuir, sim. né, muito na nossa discussão. Quero mandar um abraço aqui a todos que participaram, estou aqui participando, né? Sim, o povo que está Inclusive, aqui aqui o amigo que está participativo. falando, desculpe aí pelo excesso de democracia, meu amigo, um abraço para você, Deus lhe abençoe, estou às ordens, à disposição para servi-lo, porque o nosso, não só como legisladora, não só como mandatária, não só com, porque nada me pertence, tudo é do Pai. E aí nós não somos, mas nós somos seres humanos, nós somos irmãos, nós somos conscientes do nosso dever. O nosso dever é principalmente fazer o dever de casa. E o dever de casa é fiscalizar, representar, ser voz de quem não tem voz, incluir, acolher, contribuir, sugerir e, principalmente, amar. E, por falar nisso, Michele, agradecer também à vereadora Ralessa as contribuições, né? Agradecer a nossa comissão, a Câmara, ao presidente que nos deu, humildemente agradeço a oportunidade de estar na comissão, dizer que estamos nos esforçando, fazendo a nossa parte e dizer que, se for realmente já para se despedir uma mensagem final, eu vi uma frase bem interessante na rede social que eu gostaria de deixar aqui para todos nós, a partir da minha Pois não. vida, como reflexão. Diz assim, que o nosso objetivo nesse mundo, nessa casa, na casa,
a Gaia como a terra, a mãe terra, né, lá dos gregos, né, a mãe que nos acolhe, inclusive na Semana do Meio Ambiente, né, a gente coloca isso aí, dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o ambiente somos nós, né, o ambiente é nosso lar. Infelizmente, nesse momento, até com muitas violências, a violência doméstica vem aumentando em 300% até, a violência contra a criança, mas ao idoso também, contra o idoso. Mas eu quero dizer que os vínculos familiares, que os vínculos de amor, que a solidariedade que também aflorou muito com essa pandemia, que ela É verdade. prevaleça e que nós somos viajantes nesse mundo. E o nosso objetivo é amar, é servir e fazer o bem. E depois a gente volta para casa. Então, é essa mensagem que a gente deixa, terminando de fato dizendo assim: fique em casa. O É isolamento é isso. importante. Fique em casa. Uso da máscara, o cuidado de higiene, os cuidados de proteção. Porque quando a gente protege quem a gente ama, a gente protege o nosso familiar, a gente protege o nosso semelhante. Michele, você, ó, é top, viu? Muito obrigada pela Obrigada, oportunidade. vereadora. Imagina, eu que agradeço. Eu quero aproveitar também e agradecer à Câmara Municipal de Parnamirim pela confiabilidade de ter me colocado nesse papel, a primeira live do nosso perfil aqui no Instagram. Responsabilidade. E de dizer à população que realmente esse é um canal de interação entre o povo de Parnamirim e o Poder Legislativo, que nós estamos à disposição. O nosso portal tem lá na nossa bio do Instagram, então fiquem à vontade para sugerir, para debater. Eu sei que nesse momento há muitas dúvidas, há muitos questionamentos, mas a gente vai atuando e vai trabalhando para que as coisas tudo se encaixem. E como a vereadora falou, fiquem em casa, gente. Não dá para sair sem necessidade, né? Sim, fique em casa. Eu estou vendo aqui os comentários. Use máscara, fique em casa e tome cuidado. E que Deus nos abençoe. Jefferson, Ah, o lembrando, viu, Jefferson, Michele, que a isso, próxima live, exato. diga aí, você que é a mulher da comunicação, diga aí, minha xará. Bom, como o Jefferson já adiantou, a nossa próxima live é com o Procon Câmara para saber quais as ações e as demandas do Procon Municipal e o que está sendo feito, o que está sendo debatido, porque o Procon ele não parou, também junto com o isolamento social. O Procon Câmara continua atuando, tem um canal direto e aí a gente vai falar mais sobre isso na próxima live que a gente informa aqui nas redes sociais. Pois valeu, Michele. Deus te abençoe e Muito obrigada, obrigada. vereadora. Boa noite, Boa até num outro noite. momento. E Até. até a quarta-feira, né? É, Quarta-feira tem sessão tem ordinária às sessão 10 horas da ordinária, manhã. porque nós estamos trabalhando, continuamos. Obrigada. É isso. Deus Muito abençoe. obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gostaria agora de agradecer a todo mundo que participou até esse momento, de que comentou com a gente, estava aqui interagindo conosco e deixar mais uma vez o recado, acompanhe as nossas redes sociais, na quarta-feira às 10 horas da manhã, tem sessão ordinária que é transmitida pela nossa página no Facebook, né, Câmara Municipal de Parnamirim. Também tem o nosso portal, que lá tem o link direto da ouvidoria, que é o www.parnamirim.rn.leg.br. E até a nossa próxima live, que vai ser com o Procon Câmara, e a gente informa para vocês através das nossas redes sociais. Muito obrigada a todos, até um outro momento e muito obrigada mais uma vez. Fiquem em casa, fiquem em casa. E se precisar sair, usem máscara o tempo todo e álcool em gel, tá bem? Até a próxima. Muito obrigada a todos.